meus seguidores do YouTube! Hoje eu vou estar falando aqui com vocês sobre a questão do relacionar. Por que que algumas pessoas acham que o relacionamento é a coisa mais importante da vida delas, que molda inclusive a vida delas? Eu sempre coloco, tenha uma vida de verdade para se ter um relacionamento, e não um relacionamento para se ter uma vida. Quando você tem bem definido essa questão que você tem que ter primeiro uma vida para ter um relacionamento, para depois esse relacionamento fazer parte aí da sua vida, você tem uma coisa fundamental, que é o controle de si, que é o controle daquilo que você é. Porém, a gente sabe que ancestralmente o homem e a mulher têm posições diferentes frente a essa questão. Quais são essas posições diferentes? Primeiro a mulher ancestralmente, ela é sim constituída com essa necessidade aí, eu diria que até fisiológica, de que o relacionamento é a coisa mais importante da vida dela, inclusive é aquilo que move a vida dela. Se o relacionamento não tá legal, os outros setores da vida dessa mulher acaba sendo interferido, diminui a produção, ela não consegue se concentrar, não dorme direito. Tudo na vida dessa pessoa gira em torno do relacionamento. Ao contrário, por exemplo, dos homens. Os homens, a grande questão, tem alguns homens que o relacionamento também vira prioridade, gente, não tô generalizando, entendeu? Até porque existem estruturas bioquímicas que são completamente diferentes em alguns homens e em algumas mulheres, tá? Eu colocaria assim, até por um lado mais hormonal. Existe sim um comportamento hormonal que dita aí essa necessidade, tanto que se você vê que existem mulheres que são mulheres de negócio, que elas estão muito mais focadas no trabalho do que no relacionamento. Então, existem sim as exceções, mas a grande maioria ancestral é que as mulheres dão muito mais prioridade para o relacionamento e os homens dão muito mais prioridade para o trabalho. Sabendo disso, a gente tem como manejar questões para que esse equilíbrio ocorra e para que essa mulher se apodere um pouco de algumas situações que deixa ela ali à mercê. Por exemplo, quando o relacionamento não dá certo, quando um relacionamento está passando por conflitos, quando o relacionamento está passando aí por questões. A grande questão aqui é entender, sim, que as mulheres são ancestralmente preparadas e foram aí conduzidas ao longo de toda essa jornada aí do tempo que a gente existe aí como ser humano a dar foco nos relacionamentos. Ela é a provedora da segurança do bebê, da segurança aí das famílias. Então, pensando por esse lado, e o homem na questão do trabalho. O homem vai lá caçar um mamute para essa mulher, enquanto essa mulher vai cuidar da cria, não vai deixar que outros predadores peguem a cria. Então, assim, levando em consideração a nossa história ancestral, nós mulheres tendemos a dar muito mais atenção ao relacionamento e as outras coisas são secundárias. Como equilibrar isso? Porque mudar isso totalmente é impossível, gente, porque a gente está indo contra a nossa própria natureza. Para não ir contra a própria natureza, mas usar a natureza a nosso favor, e entendendo, aceitando que nossa natureza é essa, é lógico que existem exceções, que nem eu falei, existem bioquímicas cerebrais que levam, por exemplo, uma mulher que tem um alto nível de testosterona, ela já vai ter um comportamento muito mais parecido com um macho que vai dar muito mais prioridade para o trabalho, visto que se você pesquisar todas as mulheres que são aquelas mulheres que são mulheres de negócio, elas têm altos níveis de testosterona. Mas não vamos levar aí para as exceções, vamos levar agora para a questão da maioria. A maioria das mulheres, elas dão foco sim no relacionamento, tanto que se a vida amorosa dela ou relacional não tiver legal, os outros departamentos da vida dela pode sim ser interferido por isso. A mulher, visto que uma mulher, por exemplo, está passando por alguma questão emocional, está apaixonada ou
sofreu alguma decepção, ela no trabalho ela vai render menos, ela vai se concentrar menos, ela vai produzir menos. O homem não, o homem consegue, por quê? O cérebro da mulher funciona diferente do cérebro do homem. O cérebro da mulher, todas as áreas do cérebro, do córtex, elas são todas ativadas ao mesmo tempo com as emoções. Existem estudos aí de neuropeptídeos que provam isso, assim, que alguns tipos de neuropeptídeos ainda influenciam na questão emocional. E no caso dos homens, existe, fazendo-se ressonância, observou que existe em si uma área específica para as emoções e áreas específicas para desenvolver esse trabalho. É uma coisa ancestral. O homem foi preparado para não ter tanto sentimento quando ele for ter que matar o mamute, correr atrás do mamute ou livrar, às vezes, a família de predadores. Então o homem foi preparado aí com a testosterona e outras questões aí até da evolução comportamental para ter esse tipo de comportamento. O seu cérebro evoluiu com isso e a mulher evoluiu com essa coisa de estar muito mais voltada para a família, muito mais voltada para o relacionamento. E sabendo-se disso, deve-se trabalhar isso, para que as mulheres aí se fortaleçam nas questões, principalmente quando a questão é o relacionamento e o relacionamento está interferindo em outros departamentos da vida dessa mulher. Como se fortalecer nisso quando você está passando por um desagravo aí emocional que te tira do centro de você mesmo, porque o centro da mulher, gente, temos que aceitar e entender. Não é aceitar assim, não, vamos baixar a cabeça submissa. Não, é aceitar do ponto de vista, olha, funcionamos assim. Se funcionamos assim, vamos tentar equilibrar a questão do relacionamento para que outros departamentos da vida ande. Senão essa pessoa, essas mulheres, elas acabam ficando travadas e estão sempre ali no chororô, e a vida ela não segue da maneira que poderia estar sendo seguida. Principalmente quando a mulher está com essas questões no relacionamento. A grande questão aqui é como criar focos. Você aí, mulher, que está passando por alguma questão no relacionamento e sente que outros departamentos da vida estão sendo diluídos devido a isso, foca. Não é fácil, porque vai contra a sua natureza de mulher, focar, sair do relacionamento para ir para o lado profissional, mas foca sim com exercícios. O exercício aumenta os níveis de testosterona. Vamos pensar aí na questão da testosterona para que você se fortaleça de alguma maneira com os exercícios, para que você saia desse foco que antes estava completamente emocional, voltado para a questão relacional, para que você comece a ter um foco naquilo que realmente é importante para você, fazendo exercícios de meditação, fazendo exercícios físicos, mudando a dieta, que às vezes a dieta ela dita assim, olha, os neuropeptídeos, eles são constituídos a partir do que a gente come. Dependendo do que você come, você vai ter um tipo de comportamento. E sim, os triptofanos estão aí para provar. Uma dieta triptofânica vai te deixar muito mais feliz. A fenilcetilamina, a fenilamina vai te deixar muito mais enamorada neuroquimicamente com você, por exemplo. Então, sabendo disso, começa a fortalecer aí seu biológico e seu psicológico, você vai fortalecendo com essas microfrustrações. Quando a gente se permite a passar por microfrustrações, elas, com o tempo, vão criando como se fosse calejando a mente para que as próximas relações, os próximos relacionamentos e as próximas questões que você tiver de ordem relacional, elas podem acontecer, mas elas não vão ser mais um agravo que te tira do centro de si. Começa a refletir e usar, sim, gente, às vezes a dor, ela serve como um guia e ela serve, sim, como uma forma, é como num curso de luta, você vai apanhar no começo, vai sofrer pra caramba, depois você vai
ficar calejado. Usa as suas micro frustrações para que você cresça como sujeito e se permita passar às vezes por essas micro frustrações para que você cresça. Não tentando tamponá-las com coisas para que você não usufrua disso. Usufrua dessas micro frustrações para que com o tempo elas vão calejando o seu espírito, vão calejando as suas questões e que você passa aí de um processo evolutivo mais feminino, que é voltado assim, o relacionamento que dita a sua vida, para passar aí para sua vida e suas prioridades ditar que forma você vai se relacionar. Use o seu sofrimento, use às vezes as suas questões como micro frustrações, para que essas micro frustrações criem sim em você uma defesa para próximas frustrações. Não que você tem que ir atrás das frustrações, gente, mas para que as próximas frustrações elas não roubem a cena daquilo que você é. Fica a dica.